Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um fato que está presente nos evangelhos e que foi narrado por Mateus, por Marcos e por Lucas. A história é da tentação de Jesus e nós vamos ficar com a narrativa que a gente encontra no Evangelho de São Lucas. A gente vai ler um pedacinho, só para vocês entenderem, porque o contexto da história é que Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista e ele é guiado pelo deserto. E dizem em todos os livros que Jesus permanece no deserto 40 dias sem comer, sendo guiado pelos anjos, mas que num determinado momento o demônio aparece para ele e começa a tentar Jesus. E no Evangelho de São Marcos a gente só tem a referência de que a tentação aconteceu, mas no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, a gente encontra a narrativa da conversa. E é com essa narrativa que a gente vai começar a bater papo hoje, a entender um pouco do que está acontecendo. E a fala é a seguinte: o diabo se apresenta diante de Jesus e começa: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Nesse momento, Jesus retorna e responde para ele: está escrito, não só de pão vive o homem. Não é simplesmente alimento o que é importante. Se formos pegar o sentido literal da história, né? Se formos pensar que realmente teve essa conversa, Jesus está querendo dizer para esse ser demoníaco que tem muito mais coisa necessária para a sobrevivência do ser humano do que simplesmente o alimento. Então, nem só de pão vive o homem, existem outras coisas que são mais importantes. Mas o demônio, o diabo, ele não desiste e ele continua assim: levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua, toda a terra, tudo aquilo que ele estava vendo seria de Jesus. Replicou-lhe Jesus: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Porque nessa fala é como se o diabo quisesse que Jesus se prostrasse, reverenciasse, admitisse a grandeza dele. E Jesus lembra que Deus é o único que deve ser cultuado, adorado. E por fim, fala que este mesmo diabo conduziu-o até Jerusalém. Colocou ele sobre o pináculo, sobre a parte mais alta do templo de Jerusalém e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. E aí ele cita uma série de fragmentos do Antigo Testamento. Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. São fragmentos de alguns salmos. Mas Jesus lhe respondeu, foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Essa é a narrativa que a gente encontra. No Evangelho de Mateus, está invertida as duas últimas tentações. Primeiro teria sido a do templo e depois o dos horizontes que poderiam ser colocados à disposição de Jesus. E aí a gente começa a pensar, né? Peraí, Jesus foi tentado por um demônio. Tá, coisas para a gente pensar. Lembra que a gente falou que muita da escrita dos evangelhos tem a ver com a narrativa que era comum de ser pensada na época? Porque é um texto que foi escrito por 4 homens acerca das experiências deles, ou diretamente com Jesus, ou que pudessem ter a ver com pessoas relacionadas a Jesus. Do que a gente está falando? Mateus e João conviveram diretamente com Cristo. Marcos escreve o seu evangelho a partir das recordações de Simão Pedro, já em Roma. E Lucas escreve o seu evangelho a partir de parte das recordações reunidas por Paulo de Tarso nas viagens dele em busca de conhecimentos em torno de Jesus. Pois é, acontece que a quase totalidade dos profetas do Antigo Testamento sempre passaram nas existências deles por um período de reflexão, de meditação, ou como outros dizem, de introspecção, que é o entrar para dentro. E muitos deles iam peregrinar por um tempo no deserto, como sendo uma necessidade de se isolarem do mundo para poder planejar melhor a sua existência. Então, assim, existe uma possibilidade de que
esses discípulos, ouvindo parte das histórias que existiam na antiguidade e lembrando também de momentos que estavam acontecendo com a vida de Jesus, pudessem ter inserido essa cena. Ah, Rogério, quer dizer que isso tudo era mentira? Não, a gente não está falando isso. A gente está falando que a gente precisa perceber o outro sentido por trás da história. É bem possível que Jesus tenha se retirado, sim, para o deserto durante um determinado período de tempo. Não para ser tentado ou para decidir o que ia fazer, porque Jesus já chegou aqui sabendo o que ele veio fazer. Ele é o espírito mais perfeito de que a gente tem notícia. E ele é um dos que, por exemplo, reencarnou sem ter perdido nenhuma das suas memórias anteriores. Então, desde o início, Jesus sabia quem ele era, o que ele estava fazendo aqui e o que poderia vir a acontecer com ele. Poderia vir? Sim, porque Jesus conhecia os seres humanos que somos nós e ele sabia muito bem do que nós éramos capazes. Nessa passagem das tentações, Jesus está, de alguma forma, apresentando primeiro o problema da tentação em si, que tem a ver com o problema daquelas coisas que mexem com a nossa vontade. Então, por exemplo, aquilo que tem a ver com a necessidade de subsistência humana pode tirar a gente do sério. A gente pode fazer loucuras se a gente estiver passando por privações extremas. Traduz melhor, Rogério. Quando a gente está passando fome, pode ser que a gente perca o controle de algumas coisas que talvez antes a gente não faria. Da mesma forma, em busca de poder, as pessoas se lançam a situações muitas vezes absurdas para querer dominar os outros. Jesus apresenta as tentações e nessa passagem ele já começa com o ensinamento de apresentar questões das quais a gente deve fugir, ou de outra forma, situações que a gente deve evitar, porque Deus é maior do que tudo isso. E até mesmo nessa fala, a gente já tem um indicativo muito grande de uma outra questão que é muito séria. Jesus ser tentado. Jesus está num nível que ele não erra mais. Jesus está colocado numa posição na escala dos espíritos muito superior a qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. E já temos entendido que até mesmo a ideia de um diabo, de um demônio, é uma ideia muito frágil, porque Deus iria permitir a existência de um ser tão igual a ele, mas no ponto de maldade? Então ele não é onipotente, ele não tem todo o poder que existe no universo inteiro. E da mesma forma, ele criaria alguém fadado ao mal eterno? Deus não seria bom se ele permitisse que isso acontecesse. Então é importante a gente sempre tentar perceber que tipo de ensinamento que tem por trás dessas histórias. O que a gente pode aprender com a passagem da tentação de Cristo. E quando a gente vai pensando nos pontos colocados dessa forma, a gente vai aprendendo a tirar a ideia da letra. Porque as coisas escritas lá atrás, elas foram escritas com o vocabulário, com o entendimento que eles tinham lá atrás. A gente hoje precisa aprender a ler, a entender, a perceber com outros olhos. É isso. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima conversa.